Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é André Biancardi, sou gerente de marketing da Dassault Systems para a América Latina. Eu quero dar as boas-vindas a você e agradecer a sua presença na primeira edição do Good Morning Simulation Latam. Esse evento surgiu de uma iniciativa dos nossos colegas lá da Europa no final do ano passado. A gente curtiu tanto o projeto e os conteúdos que foram apresentados que a gente não podia deixar de trazer esse material para a nossa região. A gente vê cada vez mais o quanto o tema ModSim, modelagem com simulação, atrai a atenção dos nossos clientes. Modelagem 3D, usar o nosso querido SolidWorks é algo que já ajuda absurdamente os nossos clientes a entregar projetos e produtos de forma cada vez mais rápida e com mais qualidade. Agora, imagina você aliar projeto e simulação. Bom, pode ter um protótipo virtual daquilo que você pretende trazer para o mundo. É incrível, não é? Imagina você só a redução de custos com os protótipos físicos, com retrabalho e a velocidade que você vai ter acelerada do time to market. Já imaginou? Bom, pois bem, isso já é realidade. Eu vou te dar dois exemplos aqui da América Latina. Um deles é a nossa querida Caloi, uma das maiores fabricantes de bicicleta do mundo que está aqui no Brasil. Eles aumentaram a quantidade de lançamentos e reduziram drasticamente o prazo para colocar essas novidades no mercado, aliando SolidWorks e o Simulia. Um outro exemplo é a Resemin. Eles fazem equipamentos gigantescos, super complexos, para o mercado de mineração. Eles ficam lá no Peru. Eles estão revolucionando a sua forma de trabalho usando a mesma solução. Isso mostra a flexibilidade e a capacidade das nossas ferramentas. Bom, mas para vocês saberem melhor e em detalhes como a gente pode trabalhar, eu vou passar a palavra para quem realmente entende do assunto. Aproveitem esses 3 episódios com os maiores especialistas da Dassault Systems nos temas que a gente vai apresentar. Obrigado, pessoal. Leandro Garbim, é contigo, meu amigo. Valeu! Muito obrigado, André, pela introdução. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Garbim. Eu sou responsável por desenvolvimento de negócios na área de simulação para toda a Latinoamérica, aqui da Dassault. E hoje estamos com uma edição especial do 3Dcast. Estamos recebendo aqui nossos colegas dos Estados Unidos e da França para conversarmos exatamente sobre os benefícios, conversarmos exatamente sobre como a simulação auxilia na jornada de desenvolvimento de projeto das empresas. E agora, pessoal, eu vou mudar aqui para o inglês, exatamente para dar as boas-vindas aos colegas, mas fiquem tranquilos que teremos tanto aí os subtitles em inglês, em português, desculpa, e também em espanhol, ok? Vamos mudar agora. Let's switch right now. First of all, thank you and welcome to our office over here in São Paulo, Brazil. For us, it's a pleasure. For us, it's a pleasure to receive you here. Nowadays, we have Hassan and Ramesh, and I will ask they both just to introduce themselves. Please, Ramesh. Yeah, thank you, Leandro. Excited to be here. Thanks for having me and Hassan. So, my full name is Ramesh Lakshmipathy. So I've been at SolidWorks for more than 25 years. 25 years, man. Yes. And my background expertise is in simulation, mostly FEA, but also CFD, plastics injection molding simulation. And I have a master's degree in mechanical engineering. So the whole idea of Dassault Systems, being with Dassault Systems for more than 25 years, is just the products that we have, the nature of the products, especially focusing on simulation. It's a great way to actually serve our engineering community, when it comes to our simulation. How can we add value? How can we improve the existing process? So yeah, that's Great. Welcome again, my friend. Welcome you again. It's a real pleasure to have you here. Please, Hassan, introduce yourself, my friend. Thank you, Leandro. Thank you for the team. So my name is Hassan Shraim. That's my full name. I work in Dassault since 2016, but before of that, I was working with CST. So CST existed as a company before, and now CST is a product which is a part of the multi-physics simulation portfolio in Dassault Systèmes. So my background is electrical engineer. I have a PhD in electrical engineering, and I have a specialty in antenna design. But working with Dassault allowed me to expand my knowledge on other topics such as electromagnetic compatibility, low frequency applications, electrical motors, but of course some exotic applications such as particle dynamics, plasma physics, and
And I totally join Ramesh on the fact that we deliver value. This is why we are here. Yep. Great, great. The idea today is exactly to share our thoughts, gents, exactly to how we can, for example, replicate some success case you have done worldwide, because the both gents over here just have contact worldwide companies, but especially for SMB companies. As you know, over here in Latin America, we have a huge SolidWorks users, and in fact, our idea is to add value with simulation, mainly in terms of cost reductions, Let's just start with Ramesh again. Is it possible, Ramesh, you share some success case you have done in the past or recently past using simulation, for example, or FEA or CFD, doesn't matter, but in fact, how such kind of company can reduce cost and even improve their design process journey? Yeah, it's a great question, Leandro. We have many success stories. You know, simulation. It's a household name, literally. So everybody needs simulation. Anybody who's designing products, because it's a tool that actually helps with product transformation. It's a tool that actually helps with accelerating innovation, and I think that's a big part of what everybody wants to do to be competitive in the marketplace. So I think it's a simulation. When it comes to who's using simulation, uh, a lot of customers from small, medium businesses to even large enterprise level customers use our simulation tools, just with the fact that they want to get to market faster. Great. Great. And in terms of electromagnetics, Hassan, Yep. one of the main advantages that I can see is, in fact, to reduce the numbers of prototypes. Definitely. So prototypes sometimes is a really huge cost in terms when you design, run a prototype and run the test. Exactly. Oh, the test is not running very well or not according for some standard, for example. Let's change the design, prototype, and test. That kind of cycle, it's really, really time costing and money cost, costing. of course. Do you have some experience to share with us, some Oh, thoughts definitely. about that, man? Definitely. So nowadays we deal with a lot of electronic products. I'm going to take this example, okay, for today. When a company design an electronic product or an internet or a connected object, let's say, you have a lot of electronics going on, a lot of signals, a lot of antennas, of course, and those, you need to certify the product before putting it into the market. And as you said, you start with an idea, you transform it into a prototype, then you go to the measurement to test it. This design cycle could become really, really, really long and costly. Okay, so the simulation actually allows you to put your idea inside the digital world and predict the performance of this product before actually certify it in the lab. So by doing this, you reduce drastically the design time, but also you reduce the cost like crazy. So the thing is, you take your product after optimizing it in the tool, and you have all the confidence to go to the lab and certify it, get it certified to put it into the market later on. Great, great. So I really believe that simulation is a really powerful tool, exactly to reduce cost in terms of prototyping, in terms of reworking as well. Just to let the people know, and even let's keep clear that's over here. So we have just summarizing, man, 4 kinds of simulation: structural behavior, fluid flow simulation, plastic injection molding simulation, and electromagnetics. Of course, on those 4 kinds of simulation, it have a huge range of application for different kinds of companies. But again, our main target it's about SMB, small and medium companies, exactly to helping them to work together and even in terms to reduce their design cycle and again reduce costs. One thing, Ramesh, that in fact that it's in the top of the mind of the people nowadays, it's about artificial intelligence. So artificial intelligence is already over here. So as you may know, we have Aura. Aura is the artificial intelligence provided by Dassault. How is your opinion about that, and how artificial intelligence can improve the simulation process? Yeah, so artificial intelligence, machine learning, they're, in my opinion, very disruptive technologies that are in the marketplace, and a lot of companies are actually incorporating that
technology into not only just simulation, but as part of the design process. Like SolidWorks has a lot of artificial AI tools being built into it, and so is and Simulia for simulation. There's a lot of technology that we are building into the infrastructure. One of the things is machine learning, let's say. And what machine learning does is it's a way to program algorithms to take a lot of data. So let's say you have a surrogate model, you're trying to actually go ahead and you do a design of experiments that generates a lot of data, and that data is just fed into the machine learning algorithm. And so what does that mean for a typical simulation user? If you want to actually predict, if I change the design parameters, typically you would run a full FE analysis that could take anywhere from a couple of hours, but now when you have a process where you're not taking that IP intellectual data and feeding into the machine learning algorithm, now you can actually get the same results in a fraction of a second. Great, so fast, running really fast. It's very fast, and that's the beauty of this is it's a game changer when it comes to design and simulation, just amplifying the rate at which the process works today. When you can get results in a fraction of a second, we're talking about not just innovation, but we are also talking about getting out the products to market faster, much, much faster. Let's talk in terms of accuracy, my friends. Let's talk in terms of accuracy. And we know that nowadays we have a very good accuracy. We already have such kinds of capability to have a really good accuracy. In your opinion, Hassan, how artificial intelligence can improve even more the accuracy? And do you believe that even we can not reduce, but eliminate the phase of prototype? What are your thoughts about that? Well, the thing, if you want to think from a simulation point of view, yes. I mean, if you can rely on simulation, because simulation actually is reproducing the mathematical equations or the, whether in electromagnetics, in CFD, in structural, Any kind of simulation. Now, of course, AI or machine learning, this creation of the surrogate model, it's actually you are teaching the computer how this model behaves. And usually when you ask to optimize your device to, to accomplish this objective or this function or whatever function you want, he will predict because you taught the computer how your device is working. So this will definitely, first of all, fractions of seconds, you can obtain an optimized model. Now, reducing the prototyping, it depends on the applications. Again, if we talk about the electromagnetic compatibility, I'm speaking in electromagnetic world. That's fine. It's universal. So there you go. So in electromagnetic compatibilities, it depends on the standards. For example, you have norms, international norms. They fix the rules, right? Right now, we still need to prototype and measure in labs. Okay. But we are getting to do everything numerically. We are on that path. Okay. How much time it will take? It's gonna depend on them. Unfortunately, not us. But we are on the good way to, probably simulation and AI could eventually eliminate. But in terms of technology, in terms of capability, we already have such kind of capabilities. Definitely. Yeah. That's so for sure. It just depends from the standard if they allow us or not to run the all simulation phase, even to not reduce, but even eliminate. For the structural behavior, it's the same, Ramesh. For the structural behavior and for fluid flow simulation, it's exactly the same, man. Do you have some experience on that? It's the same, we're talking about when it comes to what Hassan just said, it's across all different types of simulation. It's not just electromagnetics, but we're talking about structural simulation, fluid simulation. There are scenarios where a simulation can actually take hours and hours. Like let's say you do a complex explicit analysis where like a drop test analysis that could actually take some time to run, right? And so by being able to do a lot of these different types of explicit analysis and taking that data and feeding into an AI algorithm, now we're talking about that AI workflow is actually now going to give back the answers
that would otherwise take like a couple of hours to run. Mhm. And that's the beauty. Simulation historically has been used as a tool to reduce physical prototyping. Great. Now with the putting AI into this process, it's just going to accelerate that process. Even compress the number of prototypes that customers might eventually have to make. I see, I see. So talking in terms of competition, in fact, we have a really strong argument to go against our competitors because Dassault has a really strong technology on that area. And in fact, to run optimization, to run some iterative tests, for example, using DOE methodology or other kinds of methodology like genetic algorithm, we already have such kind of technology. Artificial intelligence can run it much faster. So it's not necessarily the companies acquired or invest in a very huge workstation, for example, to run simulation, mainly CFD. Yep. CFDs are really Yeah, heavy analysis. I did not mention CFD, but yes, that's a big area where it's a very computer intense simulations. We're talking about a lot of memory, a lot of compute power is required for those type of simulations. But now with AI, we're talking about doing this in a fraction of a time, a small fraction of a time, which is phenomenal. Where this technology is headed in terms of helping our simulation community. I mentioned in terms of optimization. This is one of the subject that I most love. I really do love optimization because, in fact, running optimization, the companies can see how easy it is to run such kind of analysis and how we can helping them in terms of reducing costing, reducing cost. I know, Hassan, that even on CST technology, we already have such kind of capability. No, man. Do you have some example in terms of optimization that you can share with us exactly to illustrate to the people over here how we can run such kind of analysis in a very simple way? Again, let's summarize the process. Let's solve the problems and summarize the process. Okay. Please. Well, I'm going to give you an example of a company that wanted to optimize, let's say, the chassis of electronic product, right? Inside the chassis, if you look at a computer or a router, you may find that the metallic chassis that contains some holes, right? And those holes are usually used to evacuate the air, for example, if you are cooling down the device, right? So you have to kick the air out. But in the same time, when you increase the number of the holes, it is true that you allow the air to go faster and to optimize the cooling, but at the same time, you are increasing the risk of those unintentional radiation to get out, of course, and cause interference. So this optimization, we did a kind of this study. We have used AI to optimize in the same time both CFD behavior and electromagnetic behavior. I see. Passing by a surrogate model for both physics. And then using only a single software is not necessary to have some coupling, it's not necessary to integrate some different or third-party software. Exactly. It's not necessary. But of course, we can run the same thing across the physics that we have, whether it's CFD, structural, etc. It could be mono software, but it could be across several software because we do have optimization on our platform. We do have very powerful tools for multidisciplinary optimization. And I think you bring up a great point, Hassan, because AI can really speed, especially multi-physics simulations. Multi-physics simulation. Have very heavy simulations where we have multiple solvers talking to each other at the same time, which takes a lot of time to run. Where now with AI, machine learning integrated into those type of workflows can really amplify or accelerate that decision-making process, make quick decisions, because now you're getting faster results. Great. It's really important optimization. You can reduce costs, reduce raw material, reduce time to the market. And one point that is important, that mainly over here in Brazil, we have the possibility, for example, to submit for the government funding. So the government can help SMB companies, small and medium companies, to invest in such kind of technologies. So to create innovation. So simulation is a really strong tool. Exactly to you create innovation, reduce the cost, reduce the raw material as well, and even providing products even more lighter, even more efficient, and even more economic. So much more
saving the costs, of Yeah, I mean, course. just to add on to your point, Leandro, I mean, I love optimization. I think it's ingrained in every simulation tool out there today because it's a great way to do two things. Not just, lightweight the design or save on material, but it's a great way to automate the design iteration process as well. Automation. Yeah, it Automation. provides that automation that a lot of our customers, SolidWorks customers especially, love that because there are two options. One is you can do it manually, test each design, run the simulation. Then that process becomes a little bit tedious, time consuming. But then you use optimization tools that just speeds up the process. You're saying, okay, what do you want to change? How do you want to change it? What are your design constraints? What's your objective ultimately? And then you let the program figure out what the best design is or what the optimal design is. And I think that's also great in understanding or getting, I would say, a lot more. Now you're getting a lot more data about your design's performance upfront with optimization tools. And I think with those, and the more data you get, the better design decisions you can make end of the day. Great. This is a very important point, decision making. Simulation optimization helps with decision making. Decision making, Of course. in a very fast way. Exactly. Considering different kinds of variables, not just electromagnetics, not just structural behavior, not just fluid flow, for example. Considering working in a kind of umbrella, no, my friends. Exactly. So it's a kind of umbrella considering different kinds of variables exactly to achieve the products even better. Even better. Yeah, absolutely. I think in a nutshell, design space exploration. That's kind of the key word here. Exactly. Optimization makes that process super easy for our users. And we shouldn't forget talking about the MBSE, the Model-based system engineering. Thank you, Leandro. So this, usually traditional optimization methods, they are siloed. So you simulate each physics alone. Structural, EMAG, fluid There you flow, go. plastics. And then you have a big loop. Great. With MBSE now, we are optimizing all physics at once. So this also a reduction Considering of time. that all kinds of variables. Of course, yeah. Whether geometrical, non-geometrical, whatever. Yeah. One point that is really important is about the software library. Let's talk about materials. Let's talk about materials. Because according to my experience over here in Brazil, in the all Latin, I'm traveling a lot, my friends. Yeah. Really traveling a lot to Colombia, visiting some companies in Colombia, Peru, Argentina. Right now, I'm just booking the flights up to Chile. But one thing that I really heard that it's a really big concern to the companies is about the proprietary materials, the library of the proprietary materials. In terms of structural behavior, Ramesh, could you please talk a little bit more? Which kind of property materials or which kind of materials do we have, of course, in general, to helping them in terms to change material, reducing cost, reducing raw material? Yeah, so when it comes to any simulation, right, or let's take the example of structural simulation. There are some fundamental basic properties, mechanical properties like Young's modulus, Poisson's ratio that we need for analyzing a simulation. Depending upon the type of analysis that you do, if you're interested in just elastic response to the material, then you just need those two properties, Poisson's ratio and elastic modulus. But then if you want to go into more, what happens if the material starts to yield, permanently deform? So now we're talking about plasticity model, and we have to account for the stress-strain relationship, what happens beyond the yield stress of the material. Even fatigue behavior, is it possible? It's already have some fatigue curve that we can use. Absolutely, yeah. So it depends on the type of analysis that you do, what materials, properties you need. The good news is that we do provide our users with a library of different types of materials, different alloys, plastic materials, elastomer material. So we do have a library of materials that we give our users so that they can start doing their analysis right away. But if they want to create their own custom materials, if there's something that's not in the library that we provide, no problem. The customers can create their own material and use them in the simulations. On this event, Good Morning Simulation, I will talk about plastics. So just on plastics, we have more than 4,000
4,000 Oh, yeah. material that is already included on the platform. It's already included on the software, and the users just can run that. Of course, can make some modification. On electromagnetism is the same, Hassan. It already have such kind of properties. Definitely. Actually, again, like Ramesh said, it depends on the application you are running. Sometimes you need 1, 2, 3 properties, but sometimes you need nonlinear behavior. We call this nonlinear behavior, and for that, we are actually collaborating with a lot of company worldwide that actually they provide their own materials and they provide us the properties. So of course we need accuracy in the simulation. Not only that, we have also companies that produce their own material and they use simulation to optimize the material. And if we can include And up to they the add system. it exactly. Great. Exactly, they can add it to our library up, upon their convenience. So Great, there you go. great. Yeah. Just starting to go into the end, I'd like to talk about platform. So No. nowadays we already have the hybrid kind of possibility to run our local or using on-premise license or in the clouds. What is the main advantage and disadvantages for you, Hassan, to use it on local or in the cloud? What is your thoughts about that? Well, from a functionality point of view, there's no difference, right? But assuming We a have company, exactly the same functionalities 100%. on the cloud and on-premise as well. 100%. I mean, from an electromagnetic point of view, at least we have everything. I'm going to let Ramesh probably detail more on the other physics. But from an electromagnetic point of view, it's exactly the same. I'm going to give you just a simple example. A company, a startup, they are young, probably they have done some fundraising, but maybe not enough. Give them access to the cloud. If they go to the platform, they already have access to the cloud. This means they do not even have to invest in workstation and simulation machines. Right. They have already access to the cloud for simulation. But also there's also the point of collaboration. Yes. Imagine exchanging files Really via important emails, design of changes, etc. You can get lost very fast on an email. This is why we have also a collaborative aspect of the platform, and we always speak about the one source of truth. So basically, all the stakeholders of a project, they have access to the same information at the same time. Great. That's about it, yeah. Great. Absolutely. I think it's the same, for FEA, and it's for all SFD, the same. Yeah, it's all the same. The architecture is exactly the same. In fact, I think the 3D experience platform, I mean, if you take the compute portion of it, whether it's local, I think we should probably mention some of the other benefits of 3D experience platform, which is it's a tool that is a great way to transform product development process. It's a tool that actually helps with accelerated innovation. It's a single environment where now we have everybody, designers, engineers, analysts, in the context of simulation, but also other key stakeholders in the company now collaborating with each other in a single environment, which is called the 3D experience platform. I think it's a great way for getting these key stakeholders, and not only just multiple people working together, but multiple products working together. Multiple disciplines are hosted on the 3D experience platform. So it's and then it opens up the door for what we call as unified modeling and simulation, or ModSim, which is nothing but a great way to design, simulate, not only that, but also when it comes to manufacturing, when it comes to governance, data management, when it comes to business intelligence. It is a great way to bring all these disciplines together in a single place. So we have ModSim methodology. So we have modeling simulation. It's really important to highlight that all kinds of simulation that we can run, it's absolutely using SolidWorks as a basis. Yeah. It's absolutely using SolidWorks. If the users already have such kind of knowledge in terms how to manipulate CADs, we are using exactly the same GUI, graphical user interface. So the learning curve, it's really fast. So on that Good Morning simulation, we will go deep diving in some specific area. I will talk more on the next section about plastics injection molding simulation, how simulation can help the companies in terms to define a better molding. To talk in terms of warpage, to talk in terms of feeling, everything. Ramesh will talk about finite element analysis and even fluid flow simulation with our technologies.
and Hassan will go deep dive on electromagnetics. Yep. So thanks so much to have you here. I really pleasure. appreciate Thank your you. coming. And please follow our next section that will start going deep diving a little bit more in such kind of subjects. Merci beaucoup Avec and plaisir. namaste. Namaste. Thank you. Thanks for having us. Thank you, guys. Olá pessoal, muito bom dia. Logo após, então, aí o 3DX Cast que tivemos agora há pouco, vamos começar a falar sobre as sessões técnicas e hoje vou começar a falar aqui no primeiro dia sobre simulação do processo de injeção plástica, tá? Ou seja, como desenvolver peças plásticas injetadas. A grande maioria das peças plásticas que temos são realmente produzidas pelo processo de injeção plástica e nós temos uma solução exatamente que cobre esse tipo de necessidade no mercado. Então vamos lá. Meu nome é Leandro Garbim, eu sou responsável por desenvolvimento de negócios desta área de simulação e inovação para toda a América Latina aqui na Dassault. Eu sou engenheiro mecatrônico com uma pós-graduação dedicada nessa área de cálculo numérico e eu tenho mais ou menos uns 20, 22 anos de experiência somente trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, inovação, sempre envolvendo as questões de cálculo, ok? Cálculos matemáticos. Então a gente vai falar sobre plásticos, ou seja, quais são os nossos objetivos hoje. Vamos aprender sobre as melhores práticas, principalmente abordando processos de otimização e como o processo de injeção, o processo de simulação, né, de injeção plástica auxilia no dia a dia das empresas. Vamos falar sobre como isso pode ser aplicado no dia a dia e principalmente como o processo de injeção também influencia no design e como o design influencia no processo de injeção plástica e também falar como é possível prever defeitos. Ou seja, existe aquela máxima, né? Notícias ruins quanto antes melhor. Então vamos simular o processo de injeção plástica e com isso prever defeitos como linhas de emenda, como bolhas, defeito em peças plásticas, empenamento. É uma engenharia aplicada, uma engenharia muito complexa que auxilia bastante aí o desenvolvimento de componentes plásticos nas empresas. Então, começando, plástico é um material super versátil, aplicado nos mais diferentes indústrias, automotivo, a parte aeronáutica, né? A questão aí de linha branca, celulares, eletrônicos, utiliza dos mais diversos materiais com o objetivo de reduzir peso, os custos de transportes, aumentar a eficiência dos componentes, né? Exatamente conservação aí de alimentos também, né? Reduzir aí a questão de problemas, reduzir defeitos, salvar vidas, né, no sentido que existem diversos polímeros hoje em dia no mercado que têm uma resistência tão quanto ou melhor do que os aços, né, em componentes frágeis e com isso tem como proteger, né, componentes frágeis, principalmente as embalagens e tudo mais, e também colaborar com a questão da economia circular e sustentabilidade. Haja vista que muitos, né, principalmente termoplásticos, eles são recicláveis, né? Os termoplásticos, eles são recicláveis e isso é exatamente um material amigo da natureza. Então vamos lá, essa daqui é uma representação de como é o processo de injeção plástica, como é a teoria, né? Desde a parte do canal de injeção, né? O fluido passa pelo canal de injeção até ir pelas cavidades e aqui são os nomes técnicos que normalmente é utilizado, né? Desde os portões, as cavidades, tudo mais. E o processo de injeção plástica são 4 etapas, tá? Existem 4 etapas do processo de injeção plástica. A primeira etapa, de 97% a 99%, é o processo de injeção, ok? Depois passamos pelo processo de compactação do material.
Depois dessa compactação, vem um processo que é extremamente importante, pessoal, que é a de refrigeração. O projeto de refrigeração do molde é muito importante. Por quê? Porque ele tem uma contribuição enorme, principalmente no empenamento da peça, né? Como os argentinos, os espanhóis comentam, né? O alabeo, né? Que é o empenamento da peça. Então, essa etapa é extremamente importante. E, por último, a retirada, né, do componente plástico do molde. Então, o que é o processo de injeção plástica? O processo de injeção plástica é um processo complexo no qual é uma mistura de tempo, temperatura, pressão, material e variáveis de ferramenta, variáveis do molde. Então, isso é um resumo do que seria uma injeção polimérica, né? E aqui, esse slide ele é muito interessante porque demonstra exatamente como a gente pode fazer uma calibração de máquina, né? Ou seja, se você aumentar a espessura, por exemplo, da peça injetada, isso daí requer uma menor pressão de preenchimento, no entanto, né, um tempo de resfriamento maior. Se você diminuir, né, a espessura de parede, o processo é exatamente inverso. Se aumentar, né, a velocidade do fluido em si, requer exatamente uma pressão maior. Então esse quadro, ele ilustra, eu vou deixar esse quadro aqui na tela, mas ele ilustra muito bem a importância de se fazer a calibração, né, a calibração da peça que vai ser injetada na máquina, né? Então, todo esse tipo de processo é totalmente possível ser simulado, né? E, novamente, com um nível de acuracidade, um nível de precisão muito alta, muito alta. Qual é o grande objetivo disso? Foi exatamente o que nós abordamos no podcast: redução de custo. Reduzir custo. Poxa, eu tenho um molde e em qual máquina que eu posso colocar esse molde? Eu consigo diminuir o meu tempo de ciclo? Por simulação você consegue exatamente responder a esses tipos de questionamento. O desenvolvimento de peças plásticas são complexas e também requer tempo para isso. O processo de simulação de injeção plástica vem exatamente a contribuir no sentido de reduzir esse tempo de desenvolvimento e, como eu comentei, como o nível de precisão é muito alto, o objetivo é fazer isso cada vez mais rápido e preciso. Esse slide, pessoal, ele é magnífico, ele é muito interessante esse slide. Por quê? O que ele mostra aqui? Quantas vezes é necessário realizar o retrabalho no molde dele já pronto, ou seja, o molde foi usinado e quantas vezes precisa fazer o retrabalho nesse molde. E a Dassault realizou uma pesquisa com 1.099 clientes e também prospects que estavam, que utilizam, né, e também já tiveram contato com o SolidWorks Plastics, sendo que 587 pessoas responderam. E olha que dado interessante, 25% desse total precisa fazer no mínimo um retrabalho no molde para que o molde realmente venha a funcionar. 39% precisa fazer 2 retrabalhos. 23% precisa fazer 3 vezes retrabalho, ou seja, você tem um molde e você precisa fazer esse ciclo de retrabalho, algum tipo de melhora, algum tipo de modificação no molde para que realmente a peça saia bem injetada. Mas olha que dado interessante, 6% do total que responderam, o molde nunca funciona. Ou seja, o molde nunca vai virar a funcionar. Então, imagine que nem eu comentei na brincadeira. Você pede uma empresa na China, na Índia, na Coreia, que seja, um molde que vem de algum outro país, o molde chega aqui e precisa pintar um molde de verde e tacar no mato. Claro que isso é uma brincadeira. Por quê? Porque o molde nunca funciona, nunca vem a funcionar. Imagine o custo que isso agrega, né? Então, simulação vem exatamente a não ter mais esse tipo de custo, porque como ele é rápido e preciso, não é mais preciso fazer retrabalhos no molde, né? E
a grande parte dos componentes injetados, né, dos defeitos de peças injetadas, a gente consegue não só prever, como principalmente evitar utilizando as nossas tecnologias, que é o SolidWorks Plastics, utilizando localmente, e nós também temos essa possibilidade de utilizar a parte de simulação do processo de injeção plástica na nuvem, que é com a plataforma 3D Experience Works. Vamos lá, dando continuidade aqui, nesse vídeo vocês podem ver que a peça não foi completamente preenchida, né? E isso pode ser devido a diversos fatores, né? Pode ser pressão, pode ser questão da localização do ponto de injeção, pode ser temperatura, ou seja, toda essa parte de calibração, né, é muito importante realizar, porque como vocês estão vendo aqui no vídeo, existe essa parte aqui em vermelho que não está funcionando, ou seja, não é que não está funcionando, a peça não está totalmente preenchida. Dá uma olhadinha aqui com um pouquinho de mais detalhes. No próximo slide dá para ver exatamente essa parte aqui em vermelho, que a peça não foi totalmente preenchida. E isso tem como a gente prever isso durante o processo de simulação, né, de injeção plástica. O outro ponto que a gente consegue pegar é exatamente as linhas de emenda, né? Como vocês estão vendo aqui no vídeo, devido a esse ponto de injeção, vai ter uma grande linha de emenda bem no centro da peça, e isso torna a peça frágil, né? Ou seja, ela pode vir a quebrar, pode vir a ter algum tipo de defeito devido ao processo de injeção plástica. E não só isso, né? É possível nós pegarmos exatamente bolhas, né? Isso daí, as bolhas vêm exatamente porque pode ter defeitos nas peças, né? Que cria também esses defeitos, a linha de emenda, como eu comentei, e também é possível nós dimensionarmos aonde colocar o ponto de ventilação, ou seja, para sair os gases durante o processo de injeção polimérica, né? Outro ponto interessante que a questão de a simulação de injeção plástica consegue captar defeitos cosméticos na peça, ou seja, aonde que pode ter esses defeitos que a gente consegue captar esse efeito, como vocês podem ver aqui nesse puxador, né? Como tem essas costelas, né? Principalmente essas costelas para aumentar a rigidez, para dar maior força, dar maior rigidez na peça, isso daí causa um defeito cosmético, né? Muito provavelmente uma ondulação nessa peça, e a gente consegue prever e não só prever, mas principalmente eliminar isso. Empenamento. Empenamento é um ponto extremamente crucial. Lembra que eu comentei que devido à refrigeração do molde, devido ao projeto da refrigeração do molde, tem uma contribuição enorme no empenamento da peça, e a gente consegue pegar exatamente esse tipo de efeito de empenamento. Imagine você injetar diversas peças e depois essas peças irem para uma montagem. Aí as peças simplesmente não montam. Por quê? Porque elas estão empenadas. Então tem como simular esse tipo de efeito com o objetivo de não só reduzir, mas principalmente eliminar problemas de empenamento, porque empenamento é um problema. Ou seja, quais são as melhores práticas para injeção polimérica, né? Manter a uniformidade da espessura, que é bastante importante isso, né? Evitar essas mudanças de espessuras muito abruptas, né? Isso faz com que não só tenha defeito na peça, como também tem uma contribuição no empenamento. A questão aí das ribs, né? Que são as costelas de reforço, isso daí também pode causar um defeito cosmético. Determinar quais são os melhores materiais para isso. Dentro, eu vou mostrar aqui para vocês, mas dentro do SolidWorks Plastic nós temos mais de 4.000 materiais no banco de dados. E isso faz com que você tenha um range enorme, tenha uma possibilidade enorme de escolha de material para poder realizar a sua simulação. A espessura da porta, né, do gate de entrada, as propriedades dos gates, né, e também a propriedade de tamanho do gate, e também minimizar as linhas de emenda. Então aqui eu vou mostrar um caso simples, é um caso rápido, mas vou mostrar um caso simples, prático para vocês, o quanto a brusca variação de espessura contribui no defeito cosmético da peça.
Então aqui tem um puxador, como vocês estão vendo, né? E nesse puxador, o objetivo é mudar essa espessura aqui de 3,5 milímetros para 2,5 milímetros, ok? Então, essa abrupta mudança de espessura tem uma contribuição muito grande no defeito da peça, e essa daqui é uma teoria, né? Como a gente pode evitar e principalmente suavizar essas mudanças de espessura. Isso daqui tem uma contribuição enorme na questão do defeito da peça. Isso daqui não é tanto com relação ao empenamento, mas principalmente com relação ao defeito cosmético visual da peça, né? Aqui também é outro efeito que a gente consegue captar, os silk marks, são as bolhas que estouram, isso causando defeito cosmético na peça plástica. E veja que interessante, né? Aqui vamos considerar que a primeira peça com 2,5 milímetros de espessura aqui das costelas, né, dos ribs, vamos considerar que essa daqui é 100%. Seria o nosso baseline, né? Tanto a parte frontal quanto a parte traseira. Alterando isso para 2 milímetros, veja que o defeito começa a suavizar, começa a diminuir. Com 50%, olha a diferença do defeito em peças plásticas, do defeito que essa costela de reforço está causando nesse puxador. Determinação das propriedades de material. Como eu comentei, são mais de 4.000 materiais que nós temos já na biblioteca e constantemente isso vem evoluindo, constantemente a Dassault vem investindo para colocar cada vez mais matérias-primas na biblioteca, sendo que atualmente a gente trabalha com as principais empresas no mercado, como vocês estão vendo. Tá? A gente já trabalha com muitas empresas que disponibilizam, né, as propriedades de materiais para que a gente possa colocar na biblioteca de materiais do SolidWorks Simulation. E aqui também é um ponto interessante, né, como a gente consegue determinar o ponto de injeção, sendo que nesse ponto de injeção pode ter aí uma abrupta mudança de espessura. Tá? Vem aqui, essa daqui é uma teoria, né, que tem uma determinada espessura. Essa zona de transição é extremamente importante também, principalmente para suavizar esse defeito cosmético, e a gente consegue simular esse tipo de efeito. E não só isso, né? A gente consegue simular os gates, simular os pontos de injeção com o objetivo de minimizar as linhas de solda, tá? Então é possível não só determinar aonde, em que lugar do componente é o melhor para ser colocado, né? Onde que a gente pode colocar o ponto de injeção com o objetivo de reduzir ou eliminar linhas de emenda, e também essa questão do empenamento e defeitos cosméticos, como eu venho mencionando, né? Ou seja, fundamentalmente, a simulação do processo de injeção plástica ajuda a prever defeitos e principalmente eliminar os defeitos de peças plásticas, reduzindo custos de retrabalho. Veja que interessante aquele slide, ou seja, 7%, né, daquela pesquisa, o molde nunca funciona. Então isso é extremamente importante a gente levar em consideração, aumentar a qualidade do componente, né, diminuir o time to market, e a nossa proposta de valor é exatamente que mais de 80% das peças são, né, realmente produzidas, das peças plásticas são produzidas pelo processo de injeção. Só um ponto interessante aqui, um parênteses, a gente também consegue simular o processo de sopro. Tá? Ou seja, se a sua empresa trabalha principalmente com embalagens sopradas, nós também temos tecnologia para simular o processo de sopro e também o processo de termoformagem. Isso não é utilizado, né? Não é o SolidWorks Plastics indicado para esse tipo de aplicação, porém nós temos outras tecnologias que também conseguem captar esse tipo de efeito. Ou seja, o processo de injeção é um range muito grande, né, de retrabalho, e a gente consegue diminuir e principalmente eliminar o retrabalho no molde, usando o SolidWorks Plastics, com o ROI, que a gente consegue calcular junto com vocês, né, o retorno do investimento,
A gente consegue, muitas das vezes, de acordo com a minha experiência, no primeiro projeto, o software já se paga. Muitas vezes. Claro, depende da aplicação, depende da empresa, só que muitas vezes o projeto já se paga, o software já se paga, a tecnologia já se paga no primeiro projeto. E no SolidWorks Plastics nós temos apenas 3 módulos, são apenas 3 módulos. Sendo que tem o SolidWorks Plastics Standard, que faz toda a parte de preenchimento, né, toda a parte de linha de emendas e também bolhas, a gente consegue determinar no SolidWorks Plastics Standard, que é o módulo mais básico, e também definição dos pontos de injeção. O SolidWorks Plastics Professional é um módulo intermediário, com ele a gente já consegue fazer a parte de balanceamento de cavidades, ou seja, vocês estão vendo que aqui são geometrias diferentes, né? E dessas geometrias diferentes, a gente consegue fazer o balanceamento, injeção com gás, por exemplo, a gente já consegue pegar esse tipo de efeito, multicavidades, como tem comentado, como mencionado aqui, e o último que é o SolidWorks Simulation Premium, que, para falar a verdade, é o que tem mais demanda, é o que nós temos mais demanda. Por quê? Porque além de fazer tudo o que os anteriores fazem, ele também pega a questão de empenamento, que é muito importante e a gente consegue ter uma precisão ótima, né, comparado com ensaios experimentais. Ou seja, resumindo, só temos 3 módulos no SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics Standard, Professional e Premium. Lembrando, ele é totalmente integrado ao SolidWorks. Então, muitas vezes você não vai nem perceber se está utilizando o SolidWorks ou o SolidWorks Plastics. Por quê? Porque a interface é a mesma, né? O GUI, o Graphical User Interface, é exatamente o mesmo. Então, resumindo, as melhores práticas: manter uniformidade, evitar mudança abrupta de espessura, né? A questão das ribs, né? Que são essas costelas de reforço é um desafio muito grande, né, durante o processo de desenvolvimento de componentes plásticos. Determinar o material ótimo para isso, dimensionar a porta, né, o portão de injeção, juntamente com o seu tamanho, e também minimizar as linhas de emenda. E o que a gente pode contribuir com isso, né? Como o plástico é extremamente versátil, como comentei no início, né, ele é reciclado, tudo mais, ele vem crescendo cada vez mais, ou seja, cada vez mais empresas vêm mudando as suas peças que eram até então produzidas em alumínio, em aço, em algum outro material, para material polimérico. Como eu comentei anteriormente, uma coisa que é importante frisar aqui, pessoal, às vezes o pessoal tem muito preconceito, né, no material plástico. Ah, não é resistente e tudo mais. Olha, existem materiais poliméricos que é mais resistente que o próprio aço, tá? Existem, no próprio plástico é possível colocar aditivos, como por exemplo, proteção UVA, UVB e também fibras, né? Fibra de vidro ou fibra de carbono, transformando isso num compósito. Novamente, extremamente resistente e também com proteção solar, por exemplo, né? O material plástico também habilita a questão da sustentabilidade. Muitas empresas também miram a questão do ESG, Environment, Sustainability and Governance. Aonde o plástico entra, Sustainability. É um material sustentável, é um material reciclável e ele é um material que pode empregar nos mais diversos tipos de aplicação. E o processo de injeção plásticas com o SolidWorks Simulation Plastics, a gente consegue prever e eliminar esses defeitos, consequentemente reduzindo custos, né? Eu tenho uma brincadeira que custos é que nem unha, se não cortar, cresce, precisa reduzir custos, otimizar, né, o desenho dessa peça e o desenho também do molde e com isso reduzir o time to market, reduzindo, né, o lançamento desses produtos no mercado. Então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, a gente está aqui à inteira disposição. Essa daqui é uma apresentação que tem uma visão geral sobre o emprego desse tipo de tecnologia. A gente está aqui cobrindo o mercado todo latino-americano.
Nós temos vários parceiros, ao todo são 27 parceiros em toda a América Latina que nós podemos trabalhar juntos exatamente com o objetivo de reduzir custos, realizando simulações nos mais diversos tipos de aplicação. Pessoal, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até uma próxima. Um abraço.